Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade. Carlos Analyst aqui. Pessoal, quando o Leandro Pérez começou a ganhar mais força na mídia, aparecer, né, de uma maneira mais recorrente aí em podcasts, com atualizações do físico dele, eu me lembro que ele era chamado de um novo fenômeno da Open. E quem estava comprando essa ideia, colocando fé no potencial dele, já começava, inclusive, a especular em quanto tempo, né, em quantos anos ali, ele iria conseguir superar o Rafael Brandão. E superar o Rafael Brandão é chegar em níveis que nenhum outro atleta brasileiro conseguiu. Mesmo que a gente reclame da falta de volume do Rafael Brandão em relação ao top 5 ali do Mr. Olímpia e claro, né, da progressão um pouco mais lenta que ele tem, não dá pra negar que o Rafael Brandão é um cara muito completo. Ele tem uma qualidade de pele muito acima da média, tem poses extremamente proporcionais, você não vê muitos pontos fracos no Rafael Brandão, tem também uma estrutura e formatos musculares que são bem diferentes do comum, ele traz, né, cara, uma estética, uma harmonia pro físico dele assim, quase que impecável, e não somente isso, ele leva o trabalho dele na parte estratégica muito a sério, é um cara que posa muito bem, sabe se portar nos campeonatos, enfim, o Rafael Brandão realmente é a excelência do bodybuilding open brasileiro. E levando tudo isso em consideração, mesmo que eu conhecesse o potencial do Leandro Pérez, eu ainda pensava, cara, eu acho que pra chegar nesse nível, olhe lá, né, se o Rafael Brandão ainda não conseguir evoluir ainda mais se distanciando dos outros atletas brasileiros, talvez leve aí, sei lá, uns 4, 5 anos, mas quando eu vi o físico que o Leandro Pérez apresentou nesse Arnold Classic Brasil, juro pra vocês, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu preciso fazer uma comparação entre o Leandro Pérez e o Rafael Brandão, porque contra o Good Vito eu já tava vendo o resultado, com todo respeito ao Leandro Pérez, mas claramente o Good Vito ele tava um passo à frente. Eu acho, até respeito a opinião de vocês aí, se vocês discordarem de mim tá certo, mas o Good Vito ele tá um passo à frente de todos os atletas brasileiros atualmente. Acho que se fosse numa line-up bem numerosa como do Olímpia, por exemplo, ele iria ter um destaque maior, entendeu? Porque mesmo que ele não seja ainda tão proporcional quanto o Rafael Brandão, principalmente, né, por conta do encaixe de algumas poses, ele poderia também, claro, né, ter um desenvolvimento maior em certas regiões para ficar com um físico ainda mais harmonioso, tipo no peitoral, principalmente na expansão de frente. O peitoral de lado dele também poderia ser um pouco melhor executado. Enfim, ainda assim, a combinação que ele traz de volume e condicionamento é simplesmente brutal, ao nível de que automaticamente eu acredito que ele seria credenciado a ficar no top 5 do Olímpia. Então, com todo respeito, eu acredito que hoje a disputa é para ver quem é o top 2 do Brasil. Afinal, pessoal, vale lembrar, tá? O Rafael Brandão teve um contratempo aí, muito dificilmente ele vai conseguir ainda fazer uma progressão no físico dele. A expectativa aí, né, é que ele talvez traga uma versão bem semelhante ao do Olímpia do ano passado. Se superar aquela versão, coisa que eu torço para que aconteça, vai ser por uma margem muito pequena, e eu acredito que essa evolução que o Good Vito teve realmente levou ele pro próximo nível, sabe? Então, ao meu ver, esse comparativo aqui faz sentido por esse motivo. Primeiro, quero deixar claro uma coisa, essa versão aqui do Rafael Brandão, se você for comparar com a do Arnold Classic Ohio, claramente ela tem suas diferenças, tá? Por exemplo, eu acredito que no duplo bíceps de frente eles estão bem semelhantes, e já na expansão de dorsal de frente, aqui no Arnold Classic Brasil, o Rafael Brandão ele tá melhor por conta do fullness, né? O peitoral dele tá mais cheio, não é à toa que nesse Arnold Classic Brasil ele veio um pouco menos condicionado, né? Ele, digamos assim, apostou um pouco mais no volume e acabou perdendo um pouco do detalhamento. Já no peitoral de lado a gente consegue perceber a diferença do detalhamento, né? Você vê que o braço dele, o serrátil anterior, o ombro, o próprio peitoral, ele tá mais detalhado no Arnold Classic Ohio, e no duplo bíceps de costas tem uma diferença muito grande ali no posicionamento da pose, tá? Não somente da base, mas principalmente da parte superior, né? O jeito que ele deixa a caixa torácica dele, a curvatura da coluna, enfim. O grande lance é, eu tô fazendo o comparativo com essa imagem aqui do Arnold Classic Brasil, porque as imagens se encaixam melhor com essa versão aqui do Leandro Pérez. Como é o mesmo palco, o mesmo posicionamento de câmera, ficou mais tranquilo pra mim fazer essa comparação aqui, tá certo, pessoal? Não é a melhor versão do Rafael Brandão, mas ainda assim uma versão muito boa. E no final das contas é só pra gente ter uma noção de como tá o nível do Leandro Pérez atualmente. Vamos começar aqui pro duplo bíceps de frente, porque eu falo muito, né? Olha isso aqui, mano, olha que pose fenomenal dos dois, né, cara? Primeiro, tá? Me agrado mais da linha do Rafael Brandão, tá certo? Eu acredito que esse preenchimento que ele tem aqui no peito, indo de encontro com o ombro, a separação, o formato também
no braço, a curvatura da dorsal dele indo em contraste com a linha de cintura dele, né? A dorsal dele, inclusive, é mais baixa do que a do Leandro Pérez. A parede abdominal, cara, eu acho também muito bacana do Rafael Brandão, tá? Até porque ele tem a cintura mais fina do que a do Leandro Pérez. O formato da perna me agrada um pouco mais. Porém, não dá pra falar que em nível de silhueta os dois são muito próximos, né? Dá até pra falar que o Pérez, ele tem uma vantagem pelo fato dele ter a caixa torácica muito mais profunda e muito mais larga também do que o do Rafael Brandão. Olha isso aqui. Então, essa diferença aqui de caixa torácica, ó, ela vai ser bem evidente na expansão de dorsal de frente, por exemplo. Talvez até no peitoral de lado, eu não me lembro muito bem, porque eu fiz esse comparativo aqui e não quis ficar olhando muito, entendeu? Já pra trazer esse comparativo aqui como se fosse, né, uma reação da primeira vez vendo, apesar de não ser, tá certo? Mas, cara, no geral, pose muito equilibrada. Pessoalmente, eu acredito que essa pose aqui, ela seria decidida pelo nível de detalhamento, a profundidade dos cortes da perna, até porque o Rafael Brandão ativa melhor a perna dele e também, claro, tá certo, pelo nível de polimento que o físico do Rafael Brandão, ele geralmente traz nas poses frontais. O Leandro Pérez, ele não tava nos 100%, então eu acredito que aqui, mesmo que o nível esteja muito próximo, o Rafael Brandão ainda levaria uma certa vantagem, mas, cara, o Pérez, se fosse na versão anterior dele, pô, ele não iria ficar nem próximo do Rafael Brandão nessa pose. E aqui, dá pra debater, entendeu? Ele tá bem preenchido aqui, mano, a largura de dorsal que ele adicionou e, claro, né, aliado com esse volume que ele tem aqui, ó, tá vendo? De tronco é muito impressionante, né? Vamos agora pra expansão de dorsal de frente. Quando ele ativa bem a perna, velho, ele consegue aprofundar bem os cortes, entendeu? Mas o Leandro Pérez, ele claramente tava tendo uma dificuldade em relação a fazer isso, né, cara? Isso aí foi algo que eu, inclusive, alertei aqui no canal, né? Eu falei pra vocês, pô, espero que o Leandro Pérez, ele se lembre, né, de aprofundar os cortes bem da perna dele lá no campeonato. Enfim, expansão de dorsal de frente, e aqui tem a diferença que eu falei pra vocês, né? Primeiro, tá? Formato muscular do Rafael Brandão é simplesmente surreal, cara. Então, quando falamos da estética do Rafael Brandão, ela vai muito pra esse lado, sabe? É formato, é ventre muscular. Primeiramente, eu já consigo ver uma diferença bem clara na parede abdominal, né? O nível ali de separação que o Rafael Brandão tem traz mais estética pra ele. Mas olha também aqui o peito, como ele flui, né? Com o ombro, com o braço. Então, assim, mesmo que ele seja menos volumoso, menos preenchido na parte superior, tá vendo? Claramente, né? O Leandro Pérez, ele tá... Isso, claro, tá? Vem por conta da caixa torácica dele. Você vê, ó. A caixa torácica do Rafael Brandão realmente é pequena, né? E é impressionante como ele conseguiu adicionar tanto volume de peitoral, mesmo tendo a caixa torácica pequena. Enfim, o Leandro Pérez, ele é mais volumoso nessa parte, mas o encaixe dos ventres musculares não é tão polido quanto o do Rafael Brandão. Então tem essa diferença, né, do impacto visual. Mas falando no overall, cara, o Pérez tá absurdo, tá? Volume de perna, apesar de que não tá tão cortado assim, isso, claro, também tem muito a ver com a ativação. Você vê que essa perna daqui, ó, não tá tão bem ativada porque ele eleva, né, aqui a perna dele do chão, tá vendo? Então ele não consegue aprofundar o corte aqui do reto femoral e o sartório dele não fica tão bem marcado. Inclusive, né, tem uma leve assimetria do volume dessa perna com esse, justamente porque quando ele deixa de marcar o reto femoral, ele acaba também perdendo projeção do vasto lateral dele. Já o Rafael Brandão não. Além dele estar muito encaixado na pose, ele tá totalmente simétrico, né? Você vê que a postura dele é perfeita, o jeito que ele ativa a perna, sim, poderia talvez aprofundar um pouco mais aqui o sartório, talvez sim, né? Mas, pô, não tem como você reclamar disso aqui, tendo em vista que você tá vendo todos os cortes da perna dele. Particularmente, eu acredito que, pessoalmente, pelo fato do Leandro Pérez estar muito volumoso nessa pose, será muito dividida, tá? Mas, cara, não é um comparativo pra ver quem iria ganhar, só pra gente ver o nível que o Leandro Pérez tá. Eu acho que nessa pose aqui dá pra ver o volume absurdo dele, né, cara? Olha o tamanho do braço em comparação com o do Rafael Brandão. Ele trouxe, cara, uma densidade absurda de braço, inclusive, tríceps de lado do Pérez, mano, é sério, eu fiquei em choque com essa pose, porque a separação do ombro, do tríceps, do peitoral tava insano, cara. E quando ele ativava a parede abdominal, nossa, assim, eu espero muito que ele consiga manter esse volume e trazer mais condicionamento no próximo campeonato, né, que é o objetivo dele, mas eu espero muito que ele não sacrifique esse volume pra trazer condicionamento, porque ele realmente tava absurdo, tá? Vamos aqui passar pra próxima pose, que no caso é o peitoral de lado, e aqui tem uma diferença, tá? Muita gente fala assim, né, pra mim, pô, quem tu acha mais estético? O Leandro Pérez ou o Rafael Brandão? Pra mim, cara, os dois, em nível de estética, um não perde pro outro. Tipo assim, não é que você vai olhar pro shape do Rafael Brandão e falar, ele vai ganhar do Leandro Pérez porque ele é mais estético. Não tem essa diferença tão grande, entendeu? Porque os dois são estéticos. Mas a diferença do Rafael Brandão é isso aqui, ó. Olha o peitoral dele em comparação com o do Pérez, como ele é mais 3D, né? Então, o nível de arredondamento da muscle belly influencia muito na estética do Rafael Brandão. Você pode ver, as poses que ele tem como principais em relação à estética é o peitoral que faz parte, a expansão de dorsal de frente, o peitoral de lado, entendeu? Sem falar, claro, né, que ele tem
uma pose mais polida. Mesmo que ele não tenha um glúteo tão fibrado e não tenha a capacidade, aparentemente, tá certo? Quero deixar claro, de fibrar tanto o glúteo quanto o Leandro Pérez, porque eu já vi o glúteo do Leandro Pérez bem fibrado e o do Rafael Brandão, ocasionalmente você vê isso, né? Ainda assim, ele faz um trabalho melhor de ativação dessa região, então você vê mais de detalhe no glúteo dele do que o do Leandro Pérez. Imagina se o Leandro Pérez estivesse com o glúteo mais ativado, com mais cortes aqui também no peitoral dele, aí sim ele teria uma vantagem ainda mais significativa em relação ao Brandão nessa pose. Eu vejo o físico do Leandro Pérez menos 3D do que o do Rafael Brandão aqui, confesso pra vocês, principalmente a separação de ombro com peitoral e braço, tá? Porém, o volume do Leandro Pérez nessa pose, cara, tá surreal. Se ele controlasse melhor a linha de cintura dele, ativasse aqui os oblíquos, tá, o serrátil anterior, aí essa pose ficaria perfeita e, claro, né, conseguisse ativar melhor o glúteo dele, né? Porque mesmo que o glúteo esteja muito volumoso, a falta de detalhe prejudica muito, né, a impressão do condicionamento dele e, claro, também a falta de ativação aqui do serrátil anterior, tá? Mas, cara, olha o trapézio, olha o volume do ombro, olha o volume do braço, né? Cara, surreal, tá? Evoluiu muito. E um cara de 1,80 m preencher uma pose dessa é muito difícil, tá? O peitoral de lado é uma pose realmente muito complicada aí pra um cara alto preencher, tá? Principalmente, né, falando aí de um Open, né? Um Open com 1,80 m já é alto, tá? Olha isso aqui, duplo bíceps de costas, mano. Isso aqui eu fiquei surpreso, tá? Porque assim, o Leandro Pérez, claramente ele tá off. Ele não tava no seu melhor, né? Ele pode chegar muito mais condicionado do que isso. E já vimos versões que ele trouxe o glúteo bem fatiado. Mas, cara, mesmo ele estando off, olha como o nível de condicionamento aqui dele do glúteo, ele já mostra, digamos assim, um pouco mais de detalhes do que o do Rafael Brandão, né? Então, assim, se ele conseguir manter esse volume, trazer bem detalhes aqui no glúteo, no posterior de perna, como eu sei que ele é capaz, essa pose vai ficar bem proporcional, tá? Porém, eu me surpreendi de um pouco de maneira negativa pelo fato de que a espessura das costas dele não parece ser tão presente nessa pose, né? Como é, por exemplo, na expansão de costas, né, velho? Então, assim, bem semelhante o Judas aqui nessa pose, né, cara? Até a proporção da pose, né? A largura da dorsal com o nível aqui da cintura, né? Então, a diferença do V-taper é muito semelhante, o volume de ombro, o volume de braço, cara, muito semelhante, né? Até o nível de detalhamento. Então, eu acho que essa pose daqui, cara, é empate, tá? Apesar de que o trapézio do Rafael Brandão, mano, isso aqui é muito bonito, tá? Ele é bem volumoso, ele é bem largo, ele é bem comprido assim na vertical, tá vendo? E ele é bem 3D, principalmente falando das fibras inferiores, tá vendo? As fibras inferiores do Rafael Brandão são bem impressionantes, né, cara? Da hora demais. Vamos ver agora aqui a expansão de dorsal de costas, que é uma pose aí muito boa do Leandro Pérez. Ele vai mostrar aqui o glúteo, né? Porque, lembrando, né? Nas prévias, ele tava fazendo aquele lance, né? De jogar o quadril pra trás, o glúteo pra trás. Eu falei pra vocês, mano, que é complicado, cara, fazer essa pose, sabe? Além de você precisar de muita consciência corporal, tu tem que ter uma genética com a predisposição pra ter o glúteo bem fatiado, teu condicionamento tem que estar nos 100%, senão, cara, não tem benefício. Então, ele tava mostrando aqui o glúteo dele já pra mostrar, pô, olha a diferença das prévias para as finais, né? Ele conseguiu realmente melhorar muito por conta, claro, da pose e também de alguns ajustes ali na finalização. Pô, passou rápido, cara, o backlight spray, mas enfim, aqui dá pra ver, tá? O Leandro Pérez superior nessa pose, tá? A espessura da dorsal dele, ó, ela vem muito mais. A largura dos músculos scapulares dele, né, cara? O Leandro Pérez, ele tem um redondo maior muito grande, mas só fica nítido que o redondo maior dele é bem aberto quando ele realmente consegue expandir aqui na expansão de dorsal de costas, tá? Já o Rafael Brandão, ele precisa largar mais o redondo maior dele, né, cara? Também, claro, a borda superior da dorsal, tá, pessoal? Agora vamos aqui pra próxima pose, que é o tríceps de lado, mano. Essa pose do Pérez, cara, é muito massa. Olha o braço dele, velho. Isso é louco, tá? É uma pena que não dá pra fazer aquela variação que você fica um pouco mais de frente, né? Porque essa variação do Pérez estava incrível. Mas ainda assim, ele tá fazendo a pose de uma maneira muito bem encaixada, tá? O peitoral dele, ó, fica bem proporcional com o ombro. O trapézio dele, cara, chamou muita atenção. Olha isso aqui, mano. Incrível, né? O volume de braço também. Tem mais volume de braço do que o do Rafael Brandão nessa pose. Até porque, como vocês podem ver, ele não estica o braço por completo. E quando você estica o braço por completo, a tendência é, obviamente, você perder volume de braço, tá certo? Porque tu não consegue, né, digamos assim, espremer um pouco mais aqui o teu bíceps, mostrar também a cabeça, ó, aqui a cabeça longa do tríceps, tá? Que é essa parte de trás. O Rafael Brandão, ele claramente dá um foco a mais na cabeça lateral, então ele perde de volume em relação ao Pérez no braço, tá? A linha de cintura do Pérez, ela fica mais evidente, né? Então, esse espaço que ele deixa aqui, ó, valoriza muito a silhueta do físico dele. E a parte inferior, mesmo que ela não esteja tão detalhada, a proporção de volume tá muito combinando com a parte superior. Eu não sei se eles vão fazer aqui a variação, acho que sim. Aqui, ó. Mano, olha o volume do Pérez, velho. Olha isso aqui. Olha o tamanho do ombro desse cara, mano. E olha que o Rafael Brandão tem um volume de ombro absurdo, tá? Mas olha a diferença, cara. Cara, o Pérez evoluiu demais mesmo, né? Aqui, muitos atletas não conseguem marcar tanto o reto femoral porque eles esticam a perna
é deixando o pé totalmente reto no chão. E é bom você levantar um pouco ali os teus dedos da frente, tá? E você coloca o calcanhar no pé por completo, aí tu consegue marcar mais o reto femoral, tá certo? Vamos prosseguir aqui para a próxima pose, que no caso é o mais musculoso. E aqui, mano, dá pra ver a diferença ali que os dois têm na muscle belly do peitoral, tá? O Rafael Brandão, além de ter o peitoral mais um pouco 3D, ele tem mais corte, mais detalhe nessa região. E aí, né, temos que ver se o Pérez ele vai conseguir trazer um peitoral mais detalhado no próximo campeonato. E aqui também dá pra ver a diferença no arredondamento das muscle bellies e como, né, cada formato muscular acaba se encaixando, tá? O peitoral do Rafael Brandão, ao meu ver, e claro, a parede abdominal dele também, que ela é mais simétrica, ela é mais proporcional do que a do Pérez. Eu acredito que é o que faz com que ele tenha ainda uma estética um pouco superior ao do Leandro Pérez. Mas assim, pessoal, o nível do Pérez, você chega próximo, ou talvez para algumas pessoas aí até superando, né, o Rafael Brandão, levando em conta o tempo que ele teve, é uma parada assim realmente absurda, tá? Como o Pérez é um cara extremamente competitivo, eu percebi que ele tava ali bem decepcionado com o segundo lugar. Cara, assim, não dá pra falar aqui da minha visão, né, mano? Porque eu não tô com a cabeça dele lá, mas pô, com uma apresentação dessa, cara, eu acho que não tem motivo pra ficar triste, sabe? O cara realmente tava muito absurdo, eu gostei muito do físico dele. Queria saber, pessoal, a opinião de vocês em relação a esse comparativo aí do Leandro Pérez com o Rafael Brandão. Se vocês acreditam também que o nível dele tá muito próximo, ou para alguns de vocês aí já superou do Rafael Brandão. Ao meu ver, eu acredito que um confronto entre os dois é mais relacionado à finalização, entendeu? Se o Leandro Pérez chegar mais detalhado, mantendo o volume, ele vence o Rafael Brandão. E claro, né, vice-versa também, tá? Rafael Brandão chegando bem detalhado nos seus 100%, ele tem uma vantagem sobre o Pérez sim. Eu optei, pessoal, por fazer esse comparativo com o Rafael Brandão, porque só falando do Leandro Pérez, né, comparando com imagens anteriores, não iria dar pra ter uma noção real do nível que ele tava, entendeu? Eu acredito que comparando com um cara que é referência como o Rafael Brandão, dá pra gente ter uma noção ainda mais afiada. E bom, pessoal, quero saber muito tua opinião, não deixa de comentar e também não se esquece, se possível, de deixar o like, tá certo? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontrar lá na Growth Suplementos. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis!